A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos deste canal. Vamos estar aqui iniciando mais um vídeo acerca das Escrituras Sagradas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso conhecimento das coisas do alto, das coisas que vêm de cima, das coisas do céu. Através desse vídeo, como os irmãos podem ter visto que o tema ao qual nós iremos abordar, o título do vídeo é Como livrar a sua alma de ser condenada ao inferno. Um título forte, mas muito importante de ser analisado. Como nós vamos analisar este título ao qual nós iremos abordar? Através das Escrituras Sagradas. No livro de João, capítulo 5, do versículo de número 39, vai dizer: Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos instruiu, Jesus Cristo nos aconselhou para que devemos examinar as Escrituras, porque através das Escrituras encontraremos nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, ou seja, são elas que testificam de Jesus Cristo. Então, vamos estar iniciando esse vídeo abordando dentro desse título como livrar a sua alma de ser condenada ao inferno. Mas antes, peço aos irmãos que compartilhem este vídeo. Os que não são inscritos, que possam se inscrever, comentem, interajam neste vídeo, meus irmãos, e compartilhe o máximo que vocês puderem, porque fazendo isto, vocês estão cooperando para anunciar o Evangelho através das Escrituras Sagradas. Porque o nosso objetivo aqui, meus irmãos, é alertar. O nosso objetivo aqui é aprender junto dentro das Escrituras Sagradas. O nosso objetivo aqui é livrar a nossa alma da condenação do inferno. Tanto a minha, como a de vocês que estão alcançando esse conteúdo. E vocês que alcançaram esse conteúdo, façam que este conteúdo alcance mais pessoas também, para que os olhos delas sejam abertos, para que o entendimento delas sejam abertos, para que Cristo possa salvá-las. Amém, meus irmãos? Então, curtam, se inscrevam e compartilhem. Compartilhem, para que, fazendo assim, o Evangelho de Cristo seja anunciado. Amém? Então vamos estar dando início a este conteúdo, fazendo a primeira leitura, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 15, do versículo de número 24, que diz assim: Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. No livro de Colossenses, vamos entender um pouco sobre este versículo, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então veja bem, meus irmãos. Primeiro, no livro de Provérbios 15, 24, nos instrui dizendo que ser sábio é seguir um caminho justo, é seguir um caminho certo. Isso é ser sábio. Então ele diz, ser para o sábio, para os que são sábios. Existe muita gente achando ser sábios, mas são tolos. São pessoas que têm conhecimento de muita coisa, mas esses conhecimentos são coisas terrenas. Então, quando chega o conhecimento das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm de Deus, essas pessoas com a sua sabedoria das coisas terrenas zombam da sabedoria que vem do alto, do conhecimento que vem do alto. Eles zombam porque eles se acham sábios o suficiente para dizer que estas coisas são loucuras, mas eles se acabam, na sua sabedoria, se tornando loucos, tolos, porque não conseguem se desviar do inferno que está embaixo. Porque o seu entendimento colocaram acima da sabedoria de Deus. Os seus conhecimentos terrenos, eles colocaram acima do conhecimento de Deus. Então, os que são sábios, eles ignoram completamente o conhecimento terreno, a sabedoria terrena, para se entregar à sabedoria que vem do alto e o conhecimento de Deus. Pois fazendo assim eles se tornam sábios, pois para os sábios o caminho da vida eterna é para cima. Para cima. Para que se desvie do inferno que está embaixo. Primeiro passo. Primeiro passo. No livro de Colossenses 3, 1, 2, ao qual nós lemos, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Sabemos a história. Jesus Cristo foi morto, crucificado na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou e agora está à destra de Deus. E onde Jesus está? Jesus está ao lado de Deus. Está junto de Deus. Então Jesus ele está no céu. Ele está em cima. Ele está em cima. Ele não está mais como nós estamos, peregrinando sobre essa terra. Ele fez essa parte. Andou em meio aos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas agora ele está ressuscitado à destra de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e verdadeiramente ressuscitamos junto com Ele, nosso entendimento, nosso coração, o nosso sentimento está no céu. Não está mais nas coisas da terra. Mas como que nós podemos ressuscitar com Cristo? Como temos certeza que ressuscitamos com Cristo? Se Cristo ele ressuscitou porque ele morreu. E para que nós viemos ressuscitar com Cristo, nós devemos morrer também. Morrer, que o nosso entendimento das coisas que nos
prendem a terra seja morto. Que nós devemos morrer para as coisas da terra. Que os sentimentos e os desejos têm que morrer para as coisas da terra. Para que ressuscite em nós um novo entendimento, um novo sentimento e um novo desejo, que é as coisas de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Primeiro, no capítulo de número 1 diz que nós devemos buscar. Primeiro devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo ressuscitado está à destra de Deus Pai. Devemos buscar primeiro as coisas que são de cima. O primeiro versículo nos ensina que devemos buscar. Devemos buscar. Buscar é ir de encontro. É tomar algo. É pegar algo. É ir atrás de algo. Buscar as coisas que vêm de cima. Então, quando nós ressuscitamos com Cristo verdadeiramente, automaticamente morremos para as coisas do mundo. O desejo das coisas dessa terra, eles são mortos. E nasce e ressuscita em nós um desejo das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm de cima. Isso é um sinal de que você realmente ressuscitou com Cristo, quando as coisas terrenas não fazem mais sentido para você. Quando as coisas materiais não fazem mais sentido para você. Não te dominam mais. Mas o que te domina agora é o sentimento que vem do céu. É o desejo de buscar as coisas de Deus. Aí há uma certeza que você ressuscitou com Cristo. Mas depois de você buscar, de continuar buscando as coisas que são do alto, que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, devemos continuamente pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então o primeiro passo é buscar. Buscar as coisas que vêm de cima. Segundo passo, pensar. Pensar nas coisas que vêm de cima e não nas coisas que são da terra. Por que as escrituras nos ensinam isso? Porque quando buscamos coisas materiais e quando pensamos sobre coisas materiais, sobre coisas terrenas, automaticamente somos direcionados, somos focados nas coisas da terra. O nosso entendimento e o nosso direcionamento de seguir a um caminho, a um destino, a um propósito, acaba sendo terreno, sendo materialista. Então, quando buscamos coisas terrenas, quando pensamos nas coisas da terra, o nosso entendimento acaba sendo aprisionado a essas coisas e automaticamente não conseguiremos buscar as coisas que vêm do alto ou pensar nas coisas que vêm de cima, porque nosso entendimento e o nosso coração está atraído pelas coisas da terra. Jesus ele disse em Mateus capítulo 6, do verso 21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Então, como eu estava dizendo, se o meu entendimento, a minha busca é por coisas materiais e o meu pensamento são coisas materiais, automaticamente o meu coração se inclina para essas coisas. O meu coração se prende para essas coisas. E uma vez o coração do homem preso para as coisas da terra, dificilmente ele conseguirá desejar as coisas do céu. E principalmente ele conseguirá desejar a salvação da sua alma. Por mais que ele possa ter um pouco de acreditar que ele precisa ser salvo, mas ele não desejará isso, porque o coração dele está preso sobre as coisas da terra. Então, automaticamente, o que ele vai desejar é adquirir mais e mais e mais. E talvez essas pessoas lutam, muitas pessoas lutam constantemente para poder adquirir alguma coisa material e não conseguiram até hoje e continuam focada nisso. Continuam pensando nisso. E isso impede elas de buscar as coisas do céu e de pensar nas coisas do céu. Então, é a contramão da salvação. Essas pessoas que pensam nas coisas terrenas e que buscam somente as coisas terrenas, elas estão na contramão da salvação delas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Mateus 6, do verso de número 21. Muitas pessoas lê Mateus 6, do verso 33, trazendo um entendimento. Mais ou menos assim. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E não está escrito assim. Mas buscai primeiro o reino de Deus, assim está escrito, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quais são essas coisas? Quais são essas coisas? Vamos ver? Antes deste versículo está escrito assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestimos, ou com que nos vestiremos. Então, quando Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele não está falando de riqueza e prosperidade. Ele está falando do essencial, do comer, do beber e do vestir. Então, pensar que buscar a Deus, pensar que buscar Jesus, que se entregar ao cristianismo, terá uma vida próspera, de farturas e riquezas? Não é isso que está dizendo. Buscai primeiro as coisas do alto. Buscai primeiro as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e pensai nas coisas que são do alto. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas: o comer, o beber e o vestir. Então vocês que estão
em igrejas que pregam prosperidade. Fujam desse lugar. Porque o que eles pregam não é o Deus, Criador do céu e da terra. O que eles pregam é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade. Isso não é evangelho, meus irmãos. Pois buscando o reino do céu e a sua justiça, buscando as coisas que são de cima e pensando nas coisas que são de cima, nada dessas coisas materiais podem substituir esse desejo e esse anseio pela salvação das suas almas, pela salvação das nossas almas. Porque fazendo isso, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que nós precisamos é o essencial, é o comer, o beber e o vestir. É o que precisamos. Só que muitas pessoas estão buscando tantas coisas terrenas que estão esquecendo das coisas de Deus, que estão esquecendo de buscar o reino de Deus, que estão esquecendo de pensar nas coisas do alto, em busca de prosperidade, em busca de condições financeiras melhores, não se contentando com o que Jesus disse, que buscando o reino dos céus, buscando o reino de Deus, todas estas coisas serão acrescentadas. O comer e o vestir e o beber, mas para eles não são suficientes. Não são suficientes. Mateus capítulo 6:19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Glórias ao Senhor Jesus. Mas, irmão, o que isso tem a ver com o título desse vídeo? Nós vamos chegar lá. Porque, primeiramente, se as coisas da terra, se as coisas terrenas te impedem de você buscar as coisas do alto, se as coisas da terra, as coisas terrenas, a prosperidade, a conquista de coisas materiais, a junta de tesouros terrenos, como aqui nós lemos, te impedem de buscar as coisas que vêm do alto, de buscar o reino dos céus, automaticamente você não alcançará a salvação da sua alma. E uma vez não alcançando a salvação da sua alma, o que te resta é a condenação dela. Então, a Bíblia diz que havia um jovem rico. E este jovem rico chegou até Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a salvação? E Jesus disse para ele: que ele deveria... Mateus 19, verso de número 16. Eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem fareis para conseguir a vida eterna? Presta atenção. Para conseguir a vida eterna, ou seja, salvação da alma. E ele lhe disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma lista completa do que deve ser feito para herdar a salvação da terra, do céu. Para herdar a salvação do céu. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho feito. Guardo desde a minha mocidade. O que me falta ainda, Senhor? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, entristeceu, porque possuía muita propriedade. Ele se entristeceu. Então, ele tinha os mandamentos. Não matava, não cometia adultério, não dizia falsos testemunhos, não furtava, não roubava, honrava o pai e a mãe e amava o teu próximo. Mas o coração dele estava preso nas coisas terrenas, na riqueza, nas riquezas. Então, tinha algo que impedia ele de buscar e de pensar nas coisas de cima, que era a sua riqueza. Jesus, ele fez isso porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhecia que o coração dele estava preso nas coisas materiais, meus irmãos. Assim como Jesus conhece o meu e o seu coração. Talvez você é uma pessoa que ora, que busca as coisas de Deus, mas ainda o teu coração está preso sobre alguma coisa terrena. E te impede de você seguir Jesus verdadeiramente. Algo te prende de você seguir Jesus verdadeiramente. Jeremias capítulo 17, do verso de número 9. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, o nosso coração, nós devemos ficar de prontidão. Sabe quando você suspeita que alguém pode invadir a sua casa a qualquer momento? E aí você monta guarda para não ser pego de surpresa e fica ali atento, vigilante, esperando aquele momento de alguém invadir a tua casa? Assim, nós devemos agir com o nosso coração. Porque a qualquer momento ele pode nos enganar, meus irmãos. A qualquer momento o nosso coração pode nos enganar e se inclinar para as coisas que não vêm do alto, mas para as coisas que vêm da terra. Porque Jesus disse: onde estiver o vosso coração, aí estará também o teu tesouro. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, então nós devemos ficar muito atento, perceber quando nosso coração começar a se inclinar por coisas perecíveis, por coisas que podem nos impedir de herdar a salvação da nossa alma. E uma vez essas coisas, uma vez o nosso coração se inclinando para estas coisas, automaticamente o que nos restará é a condenação da nossa alma. Porque o nosso coração se inclinando, ele acabará se prendendo. Por isso que muitas pessoas não conseguem herdar a salvação, não conseguem ter uma aproximação íntima com Cristo, porque o coração dela está preso em alguma coisa terrena. Ela até quer
a salvação, ela até quer o reino de Deus, mas não consegue buscar e não consegue pensar nas coisas de cima, porque ainda ela busca coisas materiais e pensa nas coisas da terra. Isso são prioridades para a vida dela. Não é o reino que é prioridade. Mateus 15:19. Porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, o coração do homem é as entradas e saídas da vida. O coração do homem é terra que Deus passeia e conhece muito bem. Muito bem. Então, quando Jesus ele disse que aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. O segredo de servir a Cristo é renúncia. Então, o que é renúncia? É você desprender o seu coração de coisas que não vêm do céu. É você desprender o teu coração de coisas que te impede de buscar o reino de Deus. Isso é renúncia. É renúncia. É coisas que substitui. É coisas que impede de você entregar o seu coração totalmente a Deus. Tomando todo o espaço que era para ser preenchido por Deus por causa das coisas da terra ou qualquer outro sentimento. O teu coração, uma vez cheio de adultério, de pensamentos maus, de prostituição, de furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, não há espaço para Deus habitar. Então, para que você faça como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz todos os dias, renuncie a si mesmo e siga-me. Você tem que renunciar a essas coisas. Tem que arrancar do teu coração essas coisas. Para que você possa realmente pensar, buscar primeiramente as coisas do alto e pensar constantemente nas coisas de cima. Porque são estas coisas que contaminam o homem. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 10, verso 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os avarentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essas coisas, elas contaminam o coração do homem. O devasso, a sensualidade, a promiscuidade, a prostituição, o sexo fora do casamento, desde quando você entende que isso é desagradável ao Senhor, mas o seu coração prioriza o seu próprio desejo. O seu coração prioriza satisfazer os seus desejos. Quando o coração do homem prioriza satisfazer os seus próprios desejos, seus próprios sentimentos, ele está dizendo, está indicando ao homem que ele não busca as coisas do alto, mas ele busca os seus próprios desejos, os seus próprios sentimentos. Ele busca satisfazer a vida terrena. Ele busca ter uma vida satisfatória nessa terra. Então, quando não buscamos as coisas que vêm do alto, as coisas de Deus, e não pensamos nas coisas de Deus,
automaticamente vamos buscar as coisas que perecem. Vamos buscar os prazeres, vamos buscar os sentimentos próprios, vamos buscar os desejos próprios, vamos buscar as vontades próprias e pensar nelas e não nas coisas de cima. Então, quando Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz todos os dias, renuncia-se e siga-me, tem que arrancar do seu coração todas essas coisas. O desejo pelas coisas materiais, o desejo pelos prazeres da carne, o desejo pela prostituição. É renunciar a essas coisas. Por que as pessoas entendem que Jesus morreu para nos salvar e que elas precisam ser salvas, mas o coração dela está preso no vício, no cigarro, na maconha, na cachaça, na masturbação, na pornografia, no adultério, nas jogatinas, no dinheiro, na avareza, na feitiçaria, na idolatria? Quantos cristãos dizem ser crentes, torcem para times de futebol? A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua adoração com ninguém. Tem gente que não consegue ir na igreja adorar a Deus porque fala que faz muito barulho, mas ficam de frente da televisão gritando e torcendo por um time de futebol. Trocando a adoração que era para ser para Deus por homens, correndo atrás de uma bola. A Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus através dos nossos corpos, mas eles são tão idólatras que ainda colocam times de futebol, usam camisetas demonstrando a sua adoração. Gritam mais e torcem, têm mais fé na vitória do seu time do que no próprio Deus. Ficam na frente da televisão, gritando e torcendo por um time de futebol, mas não tem coragem de adorar a Deus porque se envergonham disso. Tem vergonha de dar glória e aleluia ao público. Tem vergonha de Deus, mas não tem vergonha de ficar gritando na frente do time de futebol. Então, esta palavra significa idolatria. Idolatria. Então, os vícios, a prostituição, a masturbação, a fornicação, a bebedice, a avareza, a busca incessante das coisas terrenas, idolatria. Tem gente que idolatra o dinheiro, idolatra o filho, idolatra a esposa, colocam essas coisas acima da adoração a Deus e se tornam idólatras. Tem gente que idolatra a placa de igreja. E quem deve ser idolatrado verdadeiramente é Jesus Cristo. É o nosso Criador, o Deus de Israel. Então, para receber a salvação da alma, tem que renunciar a essas coisas. Deus não tem parte com essas coisas são da terra. Essas coisas são prazeres humanos. Deus não criou o homem para fazer as vontades próprias, mas Deus criou o homem para fazer a vontade dele. Mas nós queremos fazer as nossas próprias vontades, queremos viver da nossa forma, queremos fazer do jeito que a gente acha que é o certo. Mas a palavra do Senhor Jesus diz, no livro de João, capítulo 5, do verso 39, examinai as Escrituras,
porque vos cuidais ter nela a vida eterna. Então quer saber se o que você faz desagrada a Deus? Examina as Escrituras. Examina as Escrituras que através dela você descobrirá a vida eterna. Mas para alcançar a vida eterna tem que haver renúncia. Para livrar sua alma do inferno tem que haver renúncia. Tem que abandonar. Tem que renunciar. Parar de buscar as coisas da terra. Parar de pensar nas coisas da terra, das suas próprias vontades, do seu prazer, e buscar as coisas que vêm do alto. E pensar nas coisas que vêm do alto. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que é a sensualidade, idolatria, idolatrar o dinheiro, idolatrar o carro, idolatrar a esposa, idolatrar a placa de igreja, idolatrar time de futebol, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras e pelejas, dissensões, guerra entre os irmãos, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E se não herdar o reino de Deus, vai para onde, meus irmãos? O que resta é a condenação da alma. Então essas coisas têm que ser abandonadas. Têm que ser renunciadas. Parar de pensar nas coisas da terra, parar de pensar no seu próprio desejo do seu coração, desde que esse desejo seja as coisas da terra, seja a prostituição, desde que o desejo do seu coração seja o cigarro, o desejo do seu coração seja dar um trago na maconha. O desejo do seu coração é ter relação sexual fora do casamento. O desejo do seu coração é se masturbar. O desejo do seu coração é ver pornografia. O desejo do seu coração é andar sensual. O desejo do seu coração é andar devasso. O desejo do seu coração é odiar o próximo. O desejo do seu coração não é fazer amizade com aqueles que te aborrecem. O desejo do seu coração não é amar o seu semelhante. O desejo do seu coração é amar somente aqueles que te fazem o bem. O desejo do seu coração é a riqueza, é a prosperidade. Se os desejos do seu coração são essas coisas, renuncia agora e começa a buscar as coisas que vêm do alto. Começa a buscar as coisas que vêm do alto. Pensar nas coisas que vêm do alto. Porque enquanto você estiver buscando essas coisas, enquanto você estiver pensando nessas coisas, Deus está muito distante de vocês. Por mais que fale, eu tenho Deus no meu coração, mentira. Mentira, se enganam com essas palavras. Eu tenho Deus no meu coração. O que tem no seu coração são essas coisas. É o desejo, os seus próprios desejos e vontade de satisfazer a sua carne. O que está dentro do seu coração são os seus próprios desejos, suas próprias buscas, que não inclui a Deus. Então não adianta se enganar em dizer que eu tenho Deus no meu coração. Mentira. Porque uma pessoa que ela tem Deus no coração, ela só pensa em Deus, ela busca Deus, ela quer Deus, ela se entrega para Deus, ela vive para Deus. Isso é uma pessoa que realmente diz que tem Deus no seu coração. Ela quer as coisas de Deus. Ela quer as coisas de Deus.
Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quer Jesus? Renuncia essas coisas. Quer o céu? Renuncia essas coisas. Quer salvação? Renuncia essas coisas. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tem gente que diz, eu amo Deus. Mas quando alguém te aborrece, você não consegue perdoar. O verdadeiro amor é aquele que perdoa. Quem ama de verdade, perdoa. Não guarda rancor, não guarda mágoa. Pode se entristecer, porque temos sentimentos. Podemos ter ferir o coração de alguém, porque existe sentimento no coração. E quando aborrecemos alguém, tratando mal alguém, automaticamente não temos amor. Estamos em falta com Deus, meus irmãos. Estamos em falta com Deus. E estamos indo para o inferno por causa disso. Devemos amar, perdoar, evitar de aborrecer o próximo. Mas muitas pessoas se aborrecem quando você fala a palavra, quando você fala a verdade. Porque a Bíblia diz que o evangelho ele é para exortar, para corrigir e para consolar. O evangelho ele também pode causar feridas no coração. O evangelho ele pode causar um aborrecimento quando confrontado o seu erro através da palavra de Deus, através da justiça de Deus. Pessoas podem se aborrecer por isso. Mas não é esse aborrecimento que a Bíblia está falando, aquele que aborrece o seu irmão é mentiroso e nele não está o amor. Não é esse tipo de aborrecimento, meus irmãos. É aquele aborrecimento de coisas banais, de coisas terrenas. Claro que eu não posso usar a palavra de Deus para poder estar ferindo os outros. Mas se é necessário que aquela pessoa ela venha abrir os seus olhos através da palavra de Deus, muitas das vezes ela vai ser ferida, ela vai se sentir aborrecida por quê? Mas a responsabilidade é de Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém haverá ao Senhor. Tem gente que tem santificação do corpo, da alma, tem santificação do corpo, vamos dizer assim. Mas não tem santificação da alma e do espírito. Tem gente que anda na doutrina, mas não tem paz com o seu irmão. Não ama o seu próximo. Por que quando um pai, uma mãe ou irmão te maltrata com palavras, fere você com palavras, você se magoa por um tempo ali, mas você perdoa e volta a ter um convívio normal? Mas quando é alguém de fora, um irmão da igreja, que erra com você, você não consegue mais ter aproximação, você não consegue mais falar, não consegue mais ver, não quer mais ver aquele irmão, porque um dia ele agiu errado com você. Não quero mais essa pessoa na minha vida, não quero que faça mais parte da minha vida, porque um dia ele agiu errado com você.
Será que verdadeiramente você ama o teu próximo? Será que verdadeiramente você tem perdão no seu coração? Mateus 5,44, capítulo 5, verso 44 e 48. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Porque sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os justos e injustos, pois se armardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Que recompensa eu vou ter então? Quer dizer que eu vou amar os que me amam. Beleza. Então aqueles que me fizerem algo que eu não gostei, eu não amo mais. Não quero mais na minha vida. Não quero fazer mais parte. Mas quando é um parente, um filho, ou alguém próximo que te aborrece, você perdoa. Você perdoa. Mas quantos dentro das igrejas estão dentro do culto, cultuando a Deus e tem raiva do seu irmão que está ali, ó, dentro da igreja? Não fala, não sauda com a paz. Ou às vezes dentro da igreja sauda com a paz, um amor fingido, mas quando se encontra dentro do ônibus não tem coragem de olhar nem na cara, nem dar paz. Porque dentro da igreja tem que mostrar espiritualidade, tem que mostrar ser salvo, mas não é salvo. Tá mostrando pro homem, mas para Deus, Deus sabe que não tem paz. E sem paz, sem seguir a paz com todos e a santificação, ninguém poderá herdar o reino de Deus, ninguém virá Deus. Então, para que você venha livrar a sua alma do inferno, tem que renunciar essas coisas do teu coração. Parar de pensar nas coisas da terra, parar de buscar as coisas da terra, renunciar às coisas que te satisfaz e não satisfaz o coração de Deus. Tem que renunciar às coisas que satisfaz o teu coração e não satisfaz o coração de Deus. Isso que você tem que fazer. E mais uma vez, para que vocês não esqueçam, João capítulo 5, verso 39, examinai as escrituras, meus irmãos, examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna. Muitos estão indo para o inferno porque não examinam as escrituras, não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer na palavra de Deus. E somente esta palavra pode te livrar da condenação da sua alma. Aí está o segredo. Examinai as escrituras, porque nela tereis a vida eterna. E essas palavras testificarão do próprio Cristo. Aí está o segredo para livrar a sua alma da condenação do inferno. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra. Compartilhem esse vídeo, meus irmãos, para que essa mensagem possa salvar a uma alma. Ajudem, compartilhem, se inscrevam, comentem, para que o YouTube possa levar mais adiante este conteúdo, para que uma alma venha a ser salva, meus irmãos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Em nome de Jesus.